Olá, assinantes, está no ar mais um Band Esportes Futebol, seu programa semanal do Torneio Touchdown, principal competição de futebol americano no Brasil. Hoje aqui ao meu lado, Catulo, quarterback da Portuguesa que venceu neste fim de semana. Tudo bem, Catulo? Bom. E também Ricardo Trigo do Corinthians, aí, a equipe que perdeu na última rodada para o Jaraguá Breakers, mas buscará a reabilitação contra o Vitória Saints na próxima rodada que a equipe joga. Tudo bem, Trigo? Tudo bem, estamos aqui, vamos falar um pouco de Corinthians aí. Hoje, Corinthians e Lusa, duas equipes de camisa no futebol que também estão com boas equipes aí no futebol americano. Catulo, começar contigo, vitória nessa semana contra o Vitória Saints, 4 jogos agora, 2 vitórias, 2 derrotas, o time podendo, quem sabe, avançar após temporada, tem um jogo importante contra o Santos também. Queria que você avaliasse essa partida contra o Vitória Saints e também já fizesse uma previsãozinha aí do jogo contra o Santos. Essa vitória contra o Saints foi importante por ser a primeira, né, dessas 4 que a gente precisa, mas foi difícil, a gente não esperava. Eu esperava que fosse difícil, mas não tanto, porque a gente quase perdeu o jogo. A gente virou o tempo perdendo. E contra o Santos agora acho que vai ser mais difícil ainda, porque a gente já conhece eles conhecem a gente. Já perdemos deles, já ganhamos deles. Enfim, é um bom time. E o Santos, embora não tenha vencido ainda nesse torneio touchdown, perdeu ali jogos muito próximos, né? Então não dá para levar apenas pelo recorde de 0-4, que é uma equipe fácil de se bater, né? Eles estão no nível de vocês, né? Tem tudo para ser um jogaço. Eu acho que eles não eram para estar 0-4, é um time melhor que isso. Contra o Botafogo quase ganharam fora de casa. Os outros jogos eu não lembro. Perderam para o Vitória, estavam sem o QB. O melhor jogador deles para mim não estava jogando, enfim. Eles são melhores que 0-4. Sem dúvida nenhuma, será um jogo muito interessante aí essa próxima rodada com a Lusa jogando contra o Santos. Corinthians agora, semana retrasada acabou perdendo a invencibilidade, 39 jogos contra o Jaraguá Breakers, um jogo um pouco atípico, né? Esperava-se uma igualdade maior no placar e um placar acabou sendo um pouco elástico a favor do Jaraguá. O que aconteceu naquela partida, Trigo? Aconteceu que o Jaraguá foi melhor e eu acho que hoje o Jaraguá é o grande alvo aí para todas as equipes tentarem bater. E o Corinthians está numa reformulação grande e com certeza a gente pode cruzar eles aí numa final, numa semifinal. A história pode ser diferente se a gente alcançar o nível que a gente pretende. E hoje temos aí 3 equipes ainda invictas, né? O Jaraguá, o Flamengo e o Vasco da Gama. Vocês estão com 3-1 ainda, mas obviamente tem tudo para chegar aos playoffs, são os atuais campeões, não devem ter grande problema para isso. Como ficou o clima na equipe? A cabeça dos jogadores, eles deram uma desmotivada, perdemos aquela invencibilidade ou o time continua focado e tudo mais? Então, na verdade, Murilo, o Corinthians não está tão fácil assim. A gente ainda tem um jogo contra o Flamengo e outro contra o Challengers, que são 2 boas equipes que estão na nossa conferência, na nossa divisão, e a gente está brigando contra eles diretamente para conseguir essa vaga. Então não está tão fácil assim. O time, depois da derrota, eu acho que a motivação aumentou. A gente estava desmotivado por conta de tantas vitórias, 39 vitórias em 3 anos, isso acaba desmotivando o grupo. Logo após a derrota, quando a gente voltou no ônibus, você via que o time percebeu que já não era mais aquilo que era outra hora. Então eu acho que agora o Corinthians vem mais forte aí para esses últimos 3 compromissos que faltam na temporada regular. Às vezes uma derrota até coloca os pés no chão um pouco mais da equipe, né, que não estava acostumada a perder e não está ainda acostumada a perder, obviamente, perdeu apenas uma partida nas últimas 40, mas às vezes realmente dá esse fôlego a mais aí, não somos imbatíveis, temos que voltar a treinar tão duro quanto antes para continuar bem na temporada, obviamente. Vamos ver os resultados que tivemos nessa semana. 3 jogos movimentaram aí a competição, o torneio touchdown nessa semana. Vamos ver aí na tela os resultados agora. E curioso, até eu acho que a partida de mais destaque, daqui a pouco nós veremos os resultados, foi essa realmente da Lusa, né, que conseguiu essa segunda vitória em 4 jogos. Como é atuar ali como quarterback no futebol americano brasileiro? A gente sabe que é uma das posições de maior dificuldade ainda aqui no nosso futebol. E como é que é ver aí a competição que você tem com estrangeiros que normalmente vêm para cá, Catulo? Como você, como brasileiro, que nunca jogou lá fora, tem se desenvolvido? Onde você busca se aperfeiçoar aí nessa posição? Então, o jogo ontem, a parte difícil de ser QB foi quando eu estava perdendo, né? Que teve que arranjar algum jeito de virar o jogo. E se aperfeiçoar
não tem muito como buscar isso. Você tem que, com os coaches nos treinos, através deles. Eu não tenho informação no Brasil para isso. Você tem que procurar na internet e... É complicado, até já estamos vendo as imagens, né, do jogo de ontem. Ô Murilo, imagina, quantos anos você tem, Catulo? 20 anos. Tem 20 anos, é um jovem, jovem. Promissor. Parece meu avô falando, né? É um cara já sério. Entende, né? É um cara sério demais. Não deve ser muito fácil para ele jogar contra essas férias aí, cara já escolado. Sem dúvida, ele viu aí agora o touchdown dele, o lançamento. Mas ele conseguiu aí reverter um jogo que eles estavam perdendo. Eu acho que, pô, méritos total do Catulo aí. Fez TD de corrida, né? Esse jogo não. E é diferente, né, Catulo? Não, mas você correu muito, né? Sim. Ele correu muito, passou muito. Eu acho que... E é diferente jogar numa partida com um placar atrás, né? Você tendo que fazer aquela vitória, voltar perdendo, tem que voltar, virou o primeiro tempo, o time perdendo, vocês saíram ganhando, acabaram tomando a virada, e aí você encaixou dois touchdowns, né, lançados aí no segundo tempo, que acabaram dando essa virada para Lusa, que foi um placar, obviamente, muito importante para a sequência do campeonato da equipe. O mais difícil é jogar contra americano, porque jogar contra brasileiro é uma coisa, mas americano você não sabe o quanto eles sabem, e com certeza eles sabem muito, eles fizeram completamente diferença, ó. Foi TD de gringo para gringo isso. É outra movimentação, outra leitura de jogo. E não é só isso, quando eles jogam na defesa ali, você de repente coloca uma bola no seu wide receiver, eles antecipam uma bola que você não estava esperando. Eles leem o olho do quarterback muito melhor do que os brasileiros. Eles têm uma vivência que a gente aqui não tem, né? Eles isso sabem. É feeling, né? É estar convivendo com o esporte desde que tinha 3 anos de idade, saber ler o olho de um quarterback melhor do que outros. Exatamente. Agora você pega um Catulo com 20 anos, tem aí mais 10, 15 anos de futebol americano. Quando ele começar a treinar os próximos quarterbacks da próxima geração, ele vai passar toda essa experiência dele para a molecada. Aí eu acho que aí sim a gente vai conseguir competir com esses gringos que estão chegando aqui no Brasil. Você ainda é muito jovem, Catulo. Você teve um tutor ali que disse, ó, isso aqui é bacana, isso não é, ó, assiste esse vídeo. Ó, tem aquele quarterback, o Andrew Luck ali na NCAA, que estava jogando muito bem. Olha o jeito que ele faz. Tem um pouco disso ou é mais eu mesmo vou estudando, vou procurando, vou tentando me aperfeiçoar? É na base tem que ser autodidata, basicamente. Não tive muitos coaches desde 2009 no Rhinos. Foram 2, basicamente, o atual e o antigo. Fora isso, não tem muito mais. Tem que colar nos aprendizados, né, nos ensinamentos deles. E isso não só o quarterback, né, Trigo? Imagina que os jogadores de defesa, os wide receivers, running backs, no Brasil ainda autodidata. Os americanos que chegam aqui no Brasil, eles sempre me perguntam, né? Como é que vocês conseguem jogar futebol americano se ninguém nunca ensinou pra vocês? Aí a gente fala que aprende jogando pelo YouTube, regra pelo YouTube. Os caras ficam meio impressionados, porque o nível do futebol americano hoje no Brasil, se comparado com alguns times da Europa, tá até superior. E eles falam, pô, e lá já tem há muito tempo futebol americano. Então eles estão muito surpresos com a Na Alemanha é muito forte, né? A Alemanha já foi muito forte. Hoje os países mais fortes é Canadá, México e Japão. Isso sem contar os Estados Unidos. Mas se você for jogar numa Finlândia, numa Hungria, numa Polônia, o Brasil tem total condição de ganhar dos times de lá. Propriamente na Itália, França, que também caiu um pouco o nível. Então os caras ficam impressionados, porque lá já tem futebol americano há 40 anos, 50 anos. E a atleticidade do brasileiro, a vontade de aprender, eu acho que é muito grande. Então isso que faz a diferença. Legal. E, Ricardo, como que é? Você que está há tanto tempo já no futebol americano no país, você vê um jogo, por exemplo, da Vitória e da Lusa, que são equipes que ainda estão em formação, não estão no nível do Corinthians. Já é um nível aceitável, falta um pouco mais ainda. Há 5 anos atrás, você esperava que em 2013 o nível fosse realmente esse, tivesse esse número de equipes? Como está o crescimento do futebol americano no país? Então, Murilo, tanto a Portuguesa como o Vitória e o Corinthians, eu sempre digo, a gente está no mesmo nível. Se a gente não tivesse no mesmo nível, o Corinthians não estava jogando esse campeonato, estava jogando NFL. Eu acredito que os detalhes que fazem a diferença entre um Corinthians, um Breakers e os outros times do torneio Touchdown são pequenos, entendeu? São detalhes de logística, detalhe financeiro. Mas voltando à sua pergunta, eu, há 5 anos atrás, jamais imaginaria que a gente fosse jogar num campo pintado. E hoje a gente está tendo o jogo transmitido na TV e
Pô, temos um moleque aí de 20 anos jogando e fazendo a diferença. Dá uma olhada aí no lance dele. É perfeito, é a corrida do running back número 13, o Danilo, né, da Loser Rhinos, que colocou aí números finais na partida, 27-12, deu aquela acalmada, né, Catulo, depois desse touchdown do Danilo. Nossa senhora, a gente, primeira posse deles no segundo tempo, ganhando, perto da nossa endzone, para matar o jogo. Eu nem lembro como que a bola veio pra gente, mas ainda bem na posse seguinte a gente fez um touchdown, fez outro, e daí só entregar a bola pro Danilo, que ele acabou, fez o resto. E acabou vencendo aí o jogo 28-12 para a Lusa. Vamos ver agora os outros resultados que tivemos durante esta semana. Tirando essa vitória da Lusa contra o Vitória por 28-12. Campo Grande Grave Diggers perdeu por 26-0 para o Brasília V8, né? Uma equipe também. Essa aí foi uma surpresa. Surpresa? Eu acreditava que o V8 ganharia, mas não com essa diferença sobre o Grave Diggers, que vem numa crescente muito grande. Então, Campo Grande vem, essa equipe de Brasília é meio instável, né? Faz bons resultados, aí tem um jogo que não é tão bom. Exatamente. Estão parecendo o Shake, né, no Corinthians. Alterna bons e maus resultados. Aí temos ali embaixo também a Lusa, que venceu a Vitória Alcentes por 28-12. E o atropelo da Vila Velha Tritões, 68-0 no Ipatinga Tigres. Esse sim, um jogo de apenas uma equipe, né? Então, na verdade, resultados assim não são bons para o futebol americano. Eu acho que o Ipatinga não tem culpa, né? Mas isso aí não é bom para o futebol americano, resultados tão elásticos assim. Mostram muita disparidade das equipes. Fica um monólogo, né? E além desse monólogo técnico-tático, ainda também pode acontecer alguns acidentes, às vezes, porque um time como o Vila Velha Tritões, que treina 4, 5 vezes por semana, pega um time que às vezes não treina tanto, pode acontecer algum acidente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí, para não ter maiores problemas. Bom, vamos ouvir as sonoras do Kiki Stewart, quarterback do Vitória Saints, e também do Paulo Ditos, o head coach, treinador principal do Lusa Rhinos, depois da vitória da Lusa por 28-12 contra o Vitória. Just really mental toughness. We need to get more mentally tough as a team, really, from top to bottom. We still have a lot of stuff to work on. We went backwards from last game. Hopefully we can go forward the next game. Hoje o jogo foi bem difícil, assim, a gente veio preparado para o time deles, mas eles vieram com algumas formações que a gente não estava esperando. A gente demorou um pouco para entrar no jogo, no primeiro tempo ainda, parecia que a gente não conhecia o time deles, mas a gente desenvolveu uma mentalidade um pouco forte e no segundo tempo, quando teve a pausa, nós voltamos para o jogo melhor e acho que isso foi o que acreditou a vitória hoje. Well, one, we got to get everybody there. One, we didn't have everybody here. That's not an excuse for us losing, but another thing, we just got to get mentally tough. Stay mentally tough the whole game. We did pretty good in the first half, and in the second half, they just came back and got us. So we still have to try to be mentally tough for all 4 quarters. O ponto forte do time hoje é a nossa união que está sendo criada agora. A gente teve algumas mudanças no cargo. É meu primeiro jogo como head coach hoje. Então eu acho que o time está um pouco mais unido. E isso acaba se mostrando em campo com algumas jogadas mais duras, que o pessoal acaba se entregando cada vez mais. E a gente está desenvolvendo uma mentalidade cada vez mais forte, estamos indo forte para esse final de temporada. O nosso próximo jogo é final de semana que vem já, não tem descanso, é contra o Santos Tsunami. É uma equipe que ambos se conhecem, a gente já se enfrentou diversas vezes. O último jogo a gente acabou vencendo eles por 15-3. Foi um jogo bem duro no Campeonato Paulista. Não vai ter muito tempo de treino, vai ter apenas um ou 2 treinos até lá. Vamos analisar o que a gente já jogou contra eles e tentar botar no campo de jogo o nosso melhor jogo. Tá aí o Paulo Ditos, treinador da equipe, também muito jovem, né? Pelo jeito não é só o quarterback lá que é jovem na equipe da Portuguesa. Bom, gente, o Torneio Touchdown está na web com diversas ações. Você pode acessar o site touchdown.net e ter notícias atualizadas do torneio, saber da preparação dos times. Lá tem todas as informações para você. E no Facebook tem atualizações diárias e uma promoção. Curtiu a fanpage, você pode ganhar brindes exclusivos. Existem chaveiros e mini bolas também. Acesse seu Facebook e vá para a fanpage Torneio Touchdown. Acessou, clicou e já está concorrendo. No próximo bloco falaremos das partidas da próxima semana, não só essa de Lusa e Santos, mas também das outras que teremos pela frente. Até mais!
Estamos de volta a Band Esportes Futebol, programa semanal aqui no Band Esportes que fala sobre o principal torneio de futebol americano no país, torneio Touchdown. Hoje aqui ao meu lado o Ricardo Trigo do Corinthians, o Catulo, quarterback da Portuguesa, da Lusa, né? Rhinos. Pode chamar de Portuguesa ou não, Catulo? Tanto faz? Como preferir. Como preferir. E o público? Tem ido nos jogos da Lusa, não tem? Como é que está essa ligação ainda? Tem o futebol, né, muito forte no clube, o Corinthians a mesma coisa. Como que é trazer esse torcedor do futebol para o futebol americano ou é um outro torcedor? Não é o torcedor que está acostumado a ver o futebol que vai acompanhar o futebol americano? O problema dos jogos de torcida é a distância dos jogos. O nosso jogo contra o Vitória foi em Leme. Leme, né? Acho que nem as pessoas de Leme foram no jogo. Imagina aqui os torcedores da Portuguesa de São Paulo. Foi mais família, o time de Leme, o pessoal que veio no avião com Vitória, mas é difícil conseguir essa ligação. O nosso jogo mais próximo mesmo do centro é em Leme. É complicado, realmente é uma viagem para ir ver. Na verdade, eu acho que para a Portuguesa ter público tem que fechar as padarias, né? No dia de jogo deles, né? Não estão fechando as padarias, aí os caras ficam sem público, né? E o Corinthians? Como é que está o público do Corinthians que joga aqui? Então, é muito... Na final do Paulista a gente colocou 4.000 pessoas lá em Leme. Lá em Breakers, lá em Jaraguá, contra o Breakers, tinha 5.000 e poucas pessoas. A maioria é torcedor do Jaraguá ou também tinha torcedor do Corinthians lá? A maioria era torcedor do Jaraguá. O Jaraguá faz um bom trabalho lá, então tem um bom público. Isso aí, o grande problema dos grandes centros é você conseguir concorrer com os outros eventos que tem na cidade. O cara tem shopping aqui, tem Fórmula 1, tem tudo que você possa imaginar tem em São Paulo, Rio de Janeiro e nos grandes centros. Nas cidades menores, eu acredito que é mais fácil você conseguir público e você não tem a concorrência com o próprio time de futebol. A gente do Corinthians, futebol americano, a gente tem um problema com a concorrência direta contra o soccer, né? O cara prefere gastar R$50 num jogo de soccer e não vai acompanhar o time às vezes. Imagino que seja muito difícil realmente trazer esse público do futebol para o futebol americano. Cidade de Jaraguá, por exemplo, não tem uma equipe forte de futebol, tem sim no futsal, muito bem, mas não tem também uma equipe de basquete, uma equipe de vôlei, então centraliza um pouco mais, é mais fácil mobilizar a cidade. Lá né? em Jaraguá, até mandar um abraço lá para o técnico do Jaraguá de futsal, que é o Sandrin, o Jaraguá Breakers está colocando mais público dentro do estádio do que o futebol de salão. Para você ter ideia. Mesmo o futsal já tendo uma tradição lá enorme. E o futebol americano hoje em Brasília põe mais público, põe 2.000 pessoas no estádio do que o soccer. Então o futebol americano está ganhando algumas proporções em algumas localidades do Brasil específicas, que eu acho que é muito bom aí, a gente tem que ficar de olho nisso. Catulo, queria voltar a falar um pouco da Lusa. 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas. Agora tem esse jogo difícil contra o Santos aí no fim de semana. O treinador disse, você também já falou, as equipes se conhecem muito. Como está o estudo para esse jogo? Porque se o Santos está praticamente eliminado, né, da competição para passar para os playoffs com as 4 derrotas, vocês ainda têm chance de eventualmente encaixar uma sequência boa no final e ir para os playoffs, que eu acho que seria um ganho muito grande para a equipe, né, nessa temporada já. Como está o planejamento para esse fim de temporada de você nesses últimos 4 jogos? Para essa semana agora, o estudo do Santos está sendo basicamente o que a gente já fez nos jogos anteriores, né? Como a gente disse, já são 2 jogos, a gente tem material de pelo menos esses últimos 2 anos para estudar deles. E depois, acho que sem ser o outro domingo, o próximo, a gente já tem outro jogo contra, acho que é o Bulls, lá em Leme de novo. Então, quer dizer, esse mês vão ser 3 jogos em 4 fins de semana. É ruim isso para vocês? Dá um ritmo ou acaba sendo ruim jogar em fins de semana seguidos? Tem o ponto positivo e o negativo, né? O positivo é que a gente está embalado. Essa vitória contra o Vitória animou a gente, porque foi um segundo tempo muito bom e vai estar fresco na memória ainda, quando for pro jogo do Santos. O ruim é talvez lesões, né? Alguém não se recupere a tempo. Mas eu acredito que pro jogo do Santos agora não vai ter problema de lesão, nada. Depois dele... tem tudo para ser um jogão realmente, esse confronto paulista, né, entre as 2 equipes. O Corinthians tem na próxima rodada a equipe do Vitória ao Santos, que vem de derrota justamente para a Lusa. Não deve ser um adversário muito duro para o Corinthians, por termos de tempo de jogo, de qualidade do time realmente. O Corinthians pensa um jogo a cada
por vez ou já pensa num Flamengo que terá pela frente? Não, a gente pensa num jogo de cada vez, a gente não está com a cabeça no Flamengo ainda, a gente está com a cabeça no All Saints. A gente sabe que eles têm 2 americanos, tem treinador americano, tem qualidades, apesar de eles serem perdidos para a Portuguesa. O Corinthians tem que se cuidar para não tomar um revés aí e ver a classificação escorrer pelos dedos, né? Depois que passar o jogo do All Saints lá, vai ser em Vitória da Conquista, não, em Feira de Santana. Sim. Depois desse jogo a gente vai pensar no Flamengo e depois no Challengers. Um passo de cada vez. E Catulo, que dica você dá aí? Qual que é o ponto forte da equipe do Vitória All Saints para o Trigo? Não que ele não saiba, né? Que também o Corinthians deve estar estudando bastante a equipe do Vitória, mas qual foi o que mais surpreendeu nessa equipe do Vitória? Os americanos tinham 2, o Kiki e o Joshua, se eu não me engano, jogavam em todas as posições. O primeiro TD foi do Joshua de quarterback, e ele não era QB. E o segundo também foi dele lançando para o Kiki, e o Kiki jogava de QB, de running, de WR. Enfim, eles conseguem jogar em todas as posições, na defesa. Tem que marcar eles, né? Os norte-americanos, obviamente, são sempre um problema para serem então marcados. Ele já me deu a dica, já. Eu tenho que pegar ele Catulo e trazer pro Corinthians. Pronto, aí a gente resolve isso negociando aí, né? Um contrato aí no ar. A gente já assina o contrato aqui depois do programa. Bom, então enquanto vocês definem aí os contratos, se vai ser 30 mil ou 50 mil que você vai pagar pro Catulo, Trigo, vamos ver os jogos da próxima rodada aí na tela com o GC. Vamos acompanhar os jogos da próxima rodada. Botafogo enfrenta o Vasco da Gama, Patriotas no Estádio Municipal Angra dos Reis, lá em Angra, obviamente, no Rio de Janeiro, no sábado, dia 7 de setembro, às 14 horas. Mesmo horário de Porto Alegre Bulls e Minas Locomotiva. Mesmo horário não, perdão. Esse horário é uma hora mais tarde, né? Às 3 da tarde, no estádio do Parque Esportivo da PUC, lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Porto Alegre Bulls contra o Minas Locomotiva. E também teremos um jogo no domingo, justamente Santos Tsunami contra a Luz Arminos, lá no CT Rei Pelé, em Santos, às 14 horas, domingo, dia 8 de setembro. Se quiser já chamar a torcida... ou não, né? Já acertou seu contrato com o Corinthians ou ainda não? Ainda não? Tá defendendo a Lusa, obviamente. Ele tá pedindo muito, eu acho que esse jogo ele ainda vai jogar pela Lusa contra o Santos. Legal. Já chama a torcida então para esse jogo, Catulo? Pô, quem puder, né, ajudar. Jogo importante, mais um, rumo aos playoffs, se Deus quiser. Né? O principal rival da Lusa realmente é o T-Rex, é o Timbó Rex para avançar para a próxima fase, né, para os playoffs. Sim. Estão 2-2 que nem a gente perdeu deles fora de casa, 14-0. E a gente não tem que só que ganhar os próximos 3 jogos, a gente tem que torcer para eles perderem do Flamengo. E o T-Rex agora trouxe um americano de QB que vai dificultar muito a vida do Flamengo. Então também se dificultar a vida do Flamengo e eles ganharem, dificulta a vida da Portuguesa. Então a Portuguesa está dependendo aí de uma conjunção de resultados, não depende só deles. Né? Para você, Trigo, quem tem a tabela um pouco mais fácil até esse final? É difícil falar em time qual é melhor, o Timbó acabou vencendo a Lusa. Eu não sei quem tem a mais fácil, eu sei quem tem a mais difícil. Corinthians aí vai pegar Flamengo, vai pegar Challenge, já pegou Breakers, tudo fora de casa. Dá os parabéns aí pro meu amigo Lulinha, que fez uma tabela espetacular esse ano pro Corinthians pra gente... É o ano de ser campeão, tem que ser provado, tem que provar que realmente são os melhores. Para chegar nos playoffs esse ano vai ser complicado. É complicado realmente, mas vocês têm tudo para chegar, estavam invictos até, um jogo não foi apenas uma derrota para o Jaraguá, que acabou mudando tudo. Gente, vou começar já a me despedir de vocês, mais um programa muito bom, obrigado Ricardo, obrigado Catulo por estarem presentes aqui conosco. Obrigado Murilo, eu quero mandar aí um abraço pro pessoal da Super Pizza Pan, a Ana, pra Ana, eu sempre lembro da Ana, esqueci do Christian, que também está dando uma super força aí. Sem eles a gente não conseguiria ter um campeonato e um time tão forte. E é graças à Super Pizza Pan e o apoio deles que a gente tem aí todo o respaldo financeiro para conseguir continuar no campeonato. Legal. E a Portuguesa, a Luz, ainda batalhando aí atrás de patrocinadores? Catula, já tem alguém aí para mandar um abraço também? Por enquanto não tem patrocinador não, eu acho, né? Não sei, só sou jogador, né? Mas... Não tá chegando em mim por enquanto, pelo menos. Por enquanto não sei de nada. Mas abraço tem pra... Não tem patrocinador, abraço é pro time mesmo. Pro meu coach, né? Me escala aí. Meu pai, pra minha mãe, né? Meu pai, me patrocinam, né? Show de bola, Catulo. Muito obrigado pela participação, prazer falar contigo aqui. Ficamos por aqui, mais um Torneio Touchdown, Band Esportes Futebol aqui, toda quinta-feira às 21 horas nós trazemos esse conteúdo exclusivo falando da principal liga de futebol americano no país. Grande abraço, assinante, até a próxima.